No Alexia Sem Frescura de hoje, nós vamos falar sobre alguns tipos de homens que nós não devemos nos relacionar, que nós devemos manter distância. Sejam todas bem-vindas. Vamos lá, vamos falar hoje sobre alguns tipos de homens que nós devemos manter distância. Devemos tomar cuidado para colocar esse tipo de homem na nossa vida, né? Nenhum homem, na verdade nós mulheres não somos perfeitas, e imagine os homens, eles muito menos, né? Mas aí existem alguns traços de personalidade que eles são extremamente negativos para você ter um relacionamento. E são sobre esses traços de personalidade que nós vamos falar aqui, tá? Então, nós nunca nos conhecemos e não conhecemos as pessoas com quem convivemos totalmente. Por quê? Porque as pessoas, elas mudam, né? Nós mudamos com o passar do tempo. A gente vai aprendendo coisas, vai eliminando coisas da nossa vida. Então, a gente está o tempo todo em evolução. Algumas pessoas em evolução e outras em regressão. E no começo, quando você conhece um homem, ele pode ser absolutamente encantador. Normalmente, né? Normalmente os homens eles são encantadores quando a gente está conhecendo. Nós também somos bem encantadoras. E algumas são um pouco desesperadas, depois a gente vai falar sobre isso. Mas os homens, eles são muito, muito encantadores. Então, quando ele te conhece, ele quer sair contigo, ele quer fazer a corte, né? Ele quer te paquerar, ele vai fazer e vai dizer coisas muito legais. Mas, depois, o que vai acontecer? Você vai se perguntar, para onde foi aquele príncipe encantado, tá? Um cara extremamente fantástico, né? E depois de certo tempo, e às vezes depois do primeiro ou até do segundo encontro, ele muda radicalmente, tá? Então, nós vamos falar sobre estes traços de personalidade. E também existem aqueles homens que, quando nós conhecemos, não são encantadores. Às vezes, eles são entediantes demais. E você não quer ficar com um homem entediante, né? Você tem um pouquinho de receio, você às vezes procura um cara todo musculoso e o cara não é, ele é um nerd, e aí você começa a colocar uma série de defeitos. Mas aí que mora o problema, porque de repente este cara pode, ao longo do tempo, porque você precisa de um tempo para descobrir se o cara tem um mau caráter ou se ele tem um bom caráter. Então, ao longo do tempo, este cara que é entediante, ele começa a se tornar fascinante. Então, a gente tem que começar a identificar os sinais, a ficar de olho nos sinais. Mas, o que eu vou falar hoje são sobre estes homens, esses caras, esses moleques, esses que têm esses traços de personalidade negativos que a gente precisa realmente manter uma distância, tá? Então os homens que eu vou falar para vocês são aqueles que têm um jeito, que têm uma personalidade, têm uma maneira inadequada de manter um relacionamento, tá? Você já conheceu, você já tá ficando, você pode ser ficante, você pode estar namorando, você pode estar noiva, você pode estar casada, e aí depende do tempo que você tá com ele, e ele pode ir mostrando a personalidade dele, né? Então esses homens que têm esse jeito inadequado, né? Esses homens que têm esses traços de personalidade que são negativos, eles têm sérios problemas. Não conseguem amar de uma forma pacífica, de uma forma tranquila. Na verdade, não conseguem amar, não conseguem se sentir amados, né? Alguns deles têm problemas em se sentir amados, e aí vai das crenças e dos problemas deles, né, de cada um. Muitas vezes eles estão presos nos seus próprios infernos, né? O que é isso? Muitos traumas,
uma falha de caráter que é muito grande, muito pesada, então é bem complicado isso. Alguns sentem culpa, outros ressentimentos, outros vivem com temor, outros são negativistas, então tem que tomar muito cuidado. E desde o início, né, desde quando você conhece uma pessoa, desde quando você conhece um cara, você tem que observar esses sinais. O que acontece e acontece com muita frequência? Muitas mulheres ficam tão desesperadas para ter um relacionamento, para estar com alguém, que acabam fazendo vista grossa, né? Acabam ou não percebendo efetivamente esses sinais. Se você percebe esses sinais todos e tenta consertar, só se você for assim uma mulher que faz milagres, porque é muito, muito difícil você conseguir mudar a personalidade de alguém. Se ela não quiser melhorar, é muito difícil. Então você vai estar entrando em um relacionamento que praticamente vai estar fadado ao fracasso. E não é o que você quer, né? Você quer entrar, permanecer em um relacionamento calmo, tranquilo, amar alguém, ser amada, ser admirada, ser muito bem tratada. É isso que você deseja, né? Então, eu vou falar sobre 3 tipos, tá? Os 3 que eu acredito que sejam os principais. Eu vou falar os 3, depois eu vou falar um pouquinho de cada um, e mais pro finalzinho da nossa live eu vou dar alguns exemplos para que vocês possam começar a analisar ou o cara com quem você está saindo, ou o cara que você já está se relacionando, namorando, ou para um futuro, né? Para um futuro pretendente aí, tá? Então, o primeiro tipo é aquele homem que vai de um extremo ao outro. Eu vou explicar e vou dar exemplos deste tipo de homem. O segundo é o homem que tem o hábito de mentir. Também vou falar este tem muitos por aí. E o terceiro é o homem que faz você se sentir muito insegura, muito insegura. Então, vocês têm que realmente ficar de olho e prestar muita atenção nesses sinais, tá? Muita atenção. Quando você começa a se relacionar, a pessoa, ela só vai querer mostrar a parte boa. E ela não consegue segurar isso por muito tempo, né? A máscara vai caindo. Então, o que você precisa é começar a perceber esses sinais todos. Então, o que você precisa é prestar atenção em alguns sinais. Então, vamos falar agora do homem que vai de um extremo ao outro. Você conheceu, você está se relacionando e ele, horas, é de uma ternura, de uma graciosidade, fofinho demais. E, como, né, muitas dizem, do nada, né? E aí, do nada, ele parte, ele vai direto para uma agressividade, para uma falta de paciência, para uma estupidez. E neste caso, não existe um motivo real, concreto, que justifique essa mudança abrupta, entendeu? Então, hoje ele tá ótimo com você, né? Ele tá te tratando, ou ele quer te ver, e aí ele tem algum interesse, ele tá te tratando com a maior doçura do mundo. No dia seguinte, ou 2 dias depois, ele é um verdadeiro cavalo grosso e muitas vezes vai te tratar com crueldade, inclusive. De forma cruel. Aqui você vai estar vendo né? Um dia ele tá morrendo de amores, no outro dia ele tá sendo cruel. Ele chega, você às vezes percebe no olhar, nos gestos, que ele tem ódio de estar perto de você. Você nem acredita, né, que aquele homem amoroso ou de uma semana atrás, ou de ontem, ou do mês passado, ou aquele cara que estava tentando te conquistar, que ele é esse monstro. Então, quando ele começa a colocar esse monstro para fora, você realmente não acredita. Você passa a ter medo de falar com essa pessoa. Você começa a se perguntar onde foi que você errou, mas o problema não é seu,
não está em você, né? O único, digamos, se existir algum problema, é porque você não está conseguindo identificar esses sinais. Mas o problema dessa mudança de comportamento abrupta é dele, é da personalidade dele. Então este é um tipo de homem que realmente vocês precisam, né? Você precisa manter distância. Principalmente se você está há pouco tempo, conheceu há pouco tempo e ele já está demonstrando uma instabilidade emocional. Então, mantenha muita distância, porque em alguns casos, a agressão pode não ser só verbal e ela pode passar a ser inclusive física. Então você realmente precisa tomar muito, muito cuidado com isso, tá? Esse tipo de homem, ele é impulsivo, então prestem bem atenção. Horas, ou principalmente quando ele quer te ver, ele é doce, ele é meigo, né? Você se sente amada, desejada, querida, e horas ele é grosseiro, principalmente depois que ele conseguiu te ver. Então, é o típico homem que te vê hoje, ou entra em contato com você hoje, quer sair com você hoje ou amanhã, e aí ele é doce, conseguiu sair. Daqui passa 2, 3 dias sem falar com você, e quando você entra em contato com ele, ele está sendo grosseiro com você, está sendo sem paciência. Se você pergunta por que ele não respondeu, por que ele demorou para responder uma mensagem sua, ele coloca a culpa em você, que você está sendo insistente, que você está sendo pegajosa, e às vezes ele realmente é cruel e você se sente mal por isso. Você começa a acreditar que o problema está em você, tá? O segundo tipo, né? O segundo tipo de personalidade negativa, que é pesada, que é ruim, e vocês, eu acredito que todas já encontraram um homem desses pela frente, né? É o homem que tem o hábito de mentir constantemente. E é muito difícil a gente perceber isso quando ele está mentindo para nós. Então, principalmente no começo de um relacionamento, principalmente quando você está conhecendo a pessoa, você não sabe se ela está falando a verdade ou não. E você parte do pressuposto, você acredita e você quer acreditar, e que todas nós queremos acreditar, que este homem, ele não é um mentiroso, que o que ele está dizendo, que o que ele está falando é verdade. Ele pode florear um pouquinho e tudo, mas que isso seja, a gente acredita e quer realmente que isso seja verdade. Como que você vai perceber que ele é um homem que tem um traço de personalidade negativo de um mentiroso? Porque eles são ardilosos, tá? Tem que tomar cuidado, eles são verdadeiros profissionais da simulação. É inacreditável o dom que esses homens têm. Eu falo muito de homens porque eu vou repetir aqui, né? Porque a maior parte, né, das minhas seguidoras, das minhas alunas são mulheres. Mas também cabe o que eu estou dizendo para mulheres. Existem muitas mulheres mentirosas, mas os homens são perfeitos nisso, tá? Os homens são realmente perfeitos. Verdadeiros profissionais mesmo da simulação, da mentira, muito ardilosos. Vamos lá. É difícil você detectar que ele está mentindo para você, mas como que você vai começar a perceber isso? Você vai começar a analisar como ele mente para as outras pessoas. Quem tem o hábito de mentir, mente constantemente para você não está percebendo, mas está mentindo para outras pessoas. Para os amigos, no trabalho, em histórias que ele está contando para você, ele está te dando um exemplo, né? Vou te dar um exemplo. Ele pode estar falando do trabalho dele, e que fulano perguntou determinada coisa, mas aí ele não contou aquela verdade, porque aquela verdade não ia ser legal, então ele preferiu florear aquilo e mentir. Então ele vai estar mentindo no trabalho dele, ele vai estar mentindo para os amigos dele, ele vai estar mentindo para a família dele. E você começa
a perceber essas mentiras para outras pessoas. Então, quem mente para outras pessoas, quem tem o hábito de mentir, e esses caras que mentem muito, muitos deles acreditam na própria mentira, né? Tem toda uma história, um começo, um meio, um fim, e elas se repetem e vão se repetindo, e elas, na cabeça desses manipuladores mentirosos, isso passa a ser uma verdade. Então, por isso que é difícil de você detectar, porque eles são incisivos, né? Eles conseguem te convencer daquilo. Eles acreditam muitas vezes. Então, observe como ele vai estar mentindo, principalmente para os amigos, para a família, né? Para a mãe, para os irmãos, para os filhos. Então, principalmente para os filhos, os que são pais, eles adoram mentir para os filhos e dão a desculpa de que seria para a proteção deles. Então, existe uma diferença entre a omissão de determinado fato, né, e a mentira. Quando você omite determinado fato, você não está sendo questionado por aquilo, né? Se você é questionado, se você é perguntado e você inventa uma história, isso é uma mentira, né? Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? Já imaginou viver num relacionamento com um homem mentiroso? Como que você vai conseguir, com um homem, né, que mente constantemente, como que você vai conseguir manter a confiança desse relacionamento? Porque ele começou a mentir para outras pessoas. Você percebeu que ele mentiu para outras pessoas, mas você acredita que para você ele não está mentindo. E aí você está se auto-enganando. Porque você quer acreditar, você não quer ficar sozinha, que ele só mente para os outros e não mente para você. A tua carência, a tua insegurança faz você realmente querer acreditar que ele não mente para você, que você é a única pessoa que ele diz toda a verdade. E aí o que acontece? Tu já imaginou, você tá namorando ou casada já, né? Com um homem que mente constantemente, como que você vai ter paz nesse relacionamento? Como que esse relacionamento vai se fortalecer? Então assim, como que você vai se fortalecer? Como que a relação de vocês vai se fortalecer baseada numa mentira? Não vai. E são tantas mentiras, são tão mentiras constantes que quando surge uma verdade, você vai passar a se questionar se é uma verdade ou não. Porque você está cansada de presenciar e de ser enganada. E aí eu não estou falando só de ser enganada com relação à traição, né? No caso de uma traição, isso dói muito, profundamente. Mas você pode ser enganada de diversas formas. A pessoa pode mentir para você com relação ao seu trabalho, ao seu ganho, ou seja, ela não quer compartilhar a vida dela com você. Então ela está mentindo, ela quer tirar proveito de determinadas situações, então ela está mentindo. E quando alguém mente muito para você, você não vai conseguir permanecer muito tempo. Exatamente, a base é a confiança, a base de um relacionamento. A base de um relacionamento amoroso é a confiança. A base de uma amizade é a confiança. A base de um bom relacionamento profissional é a confiança. A confiança ela é fundamental para que você mantenha uma estrutura, para que você tenha um alicerce, né, nos relacionamentos que você tem com as pessoas. Então, se você convive com pessoas que mentem constantemente, você jamais vai confiar nessa pessoa, você não vai ter paciência para suportar, enfim, esse relacionamento por muito tempo. Você só vai se manter ali aceitando essas mentiras e essas migalhas e esse pouco afeto, porque quem mente está te dando pouco afeto, não tem consideração por você, né? Não faz planos futuros com você. Então você não vai estar suportando isso de forma natural, isso vai estar te doendo profundamente. Nós temos um terceiro tipo,
né, de personalidade negativa para não se manter um relacionamento, né? Então nós temos um terceiro tipo de homem, que é aquele homem que faz você se sentir inibida. Você sempre que está ao lado dele, sempre que você está com ele, você se sente nervosa, você se sente tensa, com medo. Este homem, né, depois de determinado tempo, ele passa a fazer algumas críticas, ele começa de forma muito sutil, né? Então ele começa a fazer algumas críticas ao que você faz, né, ao seu comportamento, começa a fazer críticas como em como você se veste, como você se porta, ao que você diz, né? Ele nunca está concordando com coisas que você fala. Ele é o dono da verdade na maior parte das vezes, né? Então essas críticas constantes vão te diminuindo. Você passa a se sentir avaliada e inferior o tempo todo. Este tipo de comportamento, ele está muito relacionado, tá? Não é uma verdade absoluta, mas ele está muito... Deixa eu ver aqui. Não, mas pode acontecer sim. Deixa eu voltar aqui, olha aqui, ó. Meu Deus, será possível um homem só com essas 3 características juntas? Infelizmente é possível. E o pior, é possível. Muitas de vocês não veem, não querem ver, né, esses sinais todos, com medo de ficar só. E aí vão aceitando esses maus tratos todos. Então é muito possível sim que existam essas 3 personalidades sim em um único homem. E tem muitos por aí. E aí, voltando a falar do homem que faz você se sentir inibida, normalmente este homem, ele é aquele homem que tem um pouco mais de sucesso profissional ou um pouco mais de, digamos, uma questão financeira um pouco melhor. Ou ele acredita que tem, né? Porque aí o ego desse cara tá lá no alto. Ele se acha a última Coca-Cola do deserto, ele se acha o máximo, né? Ele realmente se acha maravilhoso. Então, ele começa a te fazer críticas constantes, você vai se sentindo diminuída, você vai se sentindo avaliada, você começa a questionar, inclusive... você começa a questionar, inclusive, se o que você está falando tá certo ou não, se isso vai incomodar ou não. E aí, como eu falei antes, você tá o tempo todo nervosa, tensa. Então, quando você vai falar com ele qualquer coisa, ou quando você quer colocar uma ideia, quer fazer um convite, quer dizer, olha, eu quero ir em determinado lugar, eu quero fazer tal viagem, eu quero fazer tal passeio, eu quero encontrar com as minhas amigas, você pensa 20 vezes antes porque você tem medo. Tem medo de como ele vai reagir. Então, esse tipo de homem, eles adoram jogos de intimidação, jogos psicológicos. Quando você discorda dele, você vai ter medo dele te deixar. Porque provavelmente, quando passar da fase sutil, né, ele vai ser bem claro. Ou é do jeito dele, ou você não fica com ele. Então vai caber a você analisar se você quer estar em um relacionamento onde você não tem vida, você não tem expressão, você não pode fazer absolutamente nada que te agrada, né? Você tem que fazer tudo para agradar o outro, para agradar ele. E relacionamento não é isso, né? Relacionamento saudável, relacionamento gostoso, prazeroso, não é desta forma que funciona, tá? Deixa eu ver aqui. Ah lá, olha aqui, ó. RK Medeiros, ela tá dizendo, ó, me senti incapaz até como profissional. Exatamente, eu vou dar alguns exemplos, e isso é verdade. A gente se sente mesmo. Então, como é esse homem, esse cara, esse
eu digo, falo esse monstro, né? Ele acha que ele é melhor financeiramente, melhor intelectualmente. Na cabeça dele, isso é uma verdade absoluta. Só que você tem um exemplo, você tem uma profissão, né? Você é uma pessoa inteligente. E quando você tá fazendo um pouco de sucesso, um pouco mais, ou tá tendo um brilho, né, em determinado trabalho, ou na tua faculdade, você tá num momento feliz, tá melhor do que ele na cabeça dele, você não pode estar melhor do que ele. Por quê? Porque o foda é ele, não você. Como que você vai ficar com um homem desses? Que não te apoia, que não fica feliz com você quando você tá bem, entendeu? Esse tipo de homem, eles procuram mulheres, companhias, né, de mulheres que eles possam moldar, que eles possam usar como troféu, né? Então, são mulheres que vão perdendo a voz, são mulheres que vão deixando de viver a sua vida pessoal e profissional. Muitas, inclusive, deixam de viver a sua vida profissional para que isso não incomode, não agrida o tipo de personalidade dele. Por quê? Porque ela não quer perder esse tipo de homem. E aí falta o amor próprio, falta o autoconhecimento, falta o merecimento, né? Por isso que a gente tem que se conhecer muito bem para que a gente não permita esse tipo de homem na nossa vida. Porque existem outros homens, outras personalidades. Lembra lá no começo? Você conheceu o cara é completamente encantador e ele se mostra um monstro. Às vezes você conhece uma outra pessoa que você no começo acha que é um pouco entediante. Por quê? Porque você tá naquele ciclo vicioso de relacionamentos ruins. Então, quando aparece um cara legal, você não consegue identificar que ele possa ser um cara bacana, um homem decente para você, porque você tá tão acostumada a ser maltratada, você tá tão acostumada a receber pouco, que você, quando o cara é um pouco melhor, não é nem um pouco melhor, quando o cara te trata com um pouco mais de atenção, você acha que ele é um tédio, você acha que ele é um saco. E se você começar a aprender a identificar alguns sinais de homens legais, que depois a gente vai fazer uma live falando dos homens bacanas, dos homens legais, dos homens que são homens pra gente se relacionar, homens pra gente dividir a nossa vida, o nosso tempo. E aí este cara que você achou que era um tédio, ele, se você continuar um pouco mais com ele, começar a ver os sinais legais, ele vai começar a te mostrar que, na verdade, ele é aquilo que você precisava. Ele é o companheiro, ele é o homem dedicado, ele vai ser o bom pai, ele vai ser o bom marido, entendeu? Então, não vão ter esses jogos psicológicos, ele vai estar ao seu lado, né? Eu vou falar alguns exemplos e provavelmente muitas de vocês já vivenciaram 1, 2 ou bem mais. Então vamos lá, exemplos de sinais de alerta, que é realmente extremamente importante. Então aquele homem que tenta te proibir de sair sem ele. E aí, Alexia, como que é isso? Você tá se relacionando, você tá namorando, você tá ficando, você tá casada. Claro, tá ótimo, vocês vão fazer muitas coisas juntos. Mas você tem que ter a sua vida. Ele tem que ter a vida dele também. Vocês precisam fazer coisas separados. Você tem que continuar saindo sim com as suas amigas. Você tem que ir para academia com as suas amigas. Você precisa sentar para tomar um café, uma cerveja com as suas amigas, com as suas irmãs, enfim, com pessoas que você gosta, que você conhecia antes dele. Você não pode deixar de ter a sua amizade, de ter o seu círculo de amizades. Porque depois que esse puto vai embora, né? Depois que ele vai embora, ele aprontou, ele foi sacana com você, ele te proibiu de sair com pessoas que você se relaciona às vezes há anos, né? Você às vezes tem uma amiga de infância e você não pode mais estar se relacionando com essa amiga, você não pode sentar num café à tarde para falar de coisas, inclusive para
falar do teu relacionamento com ele, né? Porque não vai estar, nem sempre você vai estar feliz. Todo relacionamento tem os seus probleminhas. E às vezes a gente precisa sentar com uma amiga e falar, olha, aconteceu isso, o que você acha? Entendeu? Então o homem que te proíbe, no começo ele não vai falar, você não pode, você não vai, eu não quero. Não, no começo ele vai demonstrar que ele é atencioso e preocupado com você. Né? Que ele tem um pouquinho de ciúmes de você sentada num café ou tomando uma cerveja com a sua amiga. Então ele tem um pouquinho de ciúmes porque ele vai dizer que ele é apaixonado, que ele te ama. Mas a intenção dele é te afastar das suas amigas, te afastar do seu círculo de amizades ou familiar. Por quê? Porque quanto menos vida própria você tem, mais ligada a ele você fica. Você vai murchando, né? Antes de conhecer ele, você tá ali lindona, uma rosa, né? E aí você vai secando. Então, o homem que te proíbe de sair sem ele, tá? Então, presta atenção. No começo não vai ser você não vai. Depois vai ser assim, você não vai, eu não quero, você não faz, porque se você fizer, você vai sofrer as consequências. Depois que você já tá apaixonada, já tá amarradona, já tá na dele. Né? Então comece a perceber, porque se o cara gosta de você, se ele se preocupa com você, ele quer te ver feliz, ele não vai te proibir de sair com a sua amiga. Não vai te proibir de ir num encontro com as amigas da faculdade, com os amigos da faculdade, não vai te proibir isso. Né? O máximo é, poxa, não pode, no lugar de ser no sábado, vai durante a semana, meu amor, entendeu? Sabe? Sei, mas te proibir, não. Não. Tem aqui o homem que reclama das suas roupas. E é a mesma coisa. No início, ele não vai dizer, não veste essa saia curta. Ele te conheceu, né? Linda, ele te conheceu bonita, de saia curta ou de short, do jeito que você quiser se vestir, né? Do jeito que você tem uma personalidade, você gosta de se vestir de determinada forma, você gosta de usar maquiagem ou você não gosta. Cada mulher tem a sua personalidade e é aí que vem o brilho dessa mulher. E isso incomoda este tipo de homem, né? Esse homem tóxico, isso incomoda ele. Então, ele vai tentar fazer o quê? Começar a apagar a sua personalidade. Então, no começo, ele vai dizer pra você assim, olha, meu amor, você, aquela outra roupa, sabe? Aquela calça mais larguinha fica tão melhor em você, fica muito, muito melhor em você do que esse vestido mais justinho, que ele não vai dizer esse vestido mais justinho, né? Ele vai dizer do que esse vestido pode te engordar um pouco. Ele não vai ser muito claro com relação às suas roupas, né? Ele vai dizer, eu acho que você fica mais bonita com aquela outra roupa. Você tem que começar a perceber, porque isso começa de forma sutil, muito sutil, para depois ele te falar, você não vai com essas coxas de fora. Isso tá, essa calça tá mostrando que a tua calcinha tá enfiada na tua bunda, entendeu? Sabe? Ele vai começar a sufocar você, ele vai tirar a sua personalidade. Você não vai perder a sua personalidade por causa de um homem. Ele te conheceu como você é. É óbvio que você consegue se vestir, né? Então, para determinados lugares, você tem um tipo de roupa que você vai usar, né? Então, claro, você vai no casamento, você não vai de jeans, né? Esse é um exemplo. Você vai lá com seu vestido. Agora, se ele é um vestido um pouco mais curto, se ele é um vestido um pouco mais transparente, se ele é um vestido que tem um decote, entendeu? Você tem que se sentir bem. O homem que tá do seu lado tem que te achar linda se você se sentir bem. Porque quando você se sente bem, você fica linda. Tá? Então, tem um outro exemplo que é aqui, que tá muito ligado, inclusive, a esse último, que é o homem que começa a criticar o seu corpo. De forma sutil. Ele, às vezes, inclusive, fala em tom de brincadeira. E isso vai destruindo o seu amor próprio. Né? Ó, meu ex falava, deixa eu pegar aqui, ó. Meu ex falava dos meus shorts. É isso aí,
Eles te conhecem de short, de sainha, e aí depois eles não querem. Por quê? Porque sabe que você tá bonita, sabe que você tá gostosona, sabe que outros vão olhar. E ele tem que confiar em você, né? Você tem que confiar no teu parceiro, o teu parceiro tem que confiar. Então não é a tua roupa que vai fazer você sair com outra pessoa. Sabe o que vai fazer você não querer estar com ele? E é o que deveria ser, ele te tratar mal. Isso deveria fazer você não querer estar com ele. Então, comecem a observar esses sinais. Então, voltando à questão do corpo. Então, ele começa a falar do seu corpo, a falar do seu rosto, a falar do seu cabelo, muitas vezes no tom de brincadeira. Muitas vezes no tom de brincadeira. Então, e depois isso passa a ser constante, de forma negativa, de forma pejorativa. Você precisa ir para uma academia, você precisa perder um pouco aqui, você precisa botar um botox ali, você precisa... Ou seja, sabe aonde vai a tua autoestima? Pro pé, pro lixo. Entendeu? É muito diferente do homem que quer que você se sinta bem. E aí, um exemplo, eu tenho até um exemplo para dar, e é claro que eu não vou falar o nome porque é uma amiga pessoal. Ela foi casada há anos com um cara e ela não se sentia bem, ela estava um pouco mais gordinha e ela queria fazer a bariátrica e ele não queria que ela fizesse de jeito nenhum. Eles já não estavam bem e ela queria fazer, ela queria muito fazer e ele dizia que não, e ela resolveu fazer sim. E depois, ele era um tipo de homem, ainda é um tipo de homem que vai pra academia todos os dias, que malha todos os dias, que tá todo gostosão, mas ela não podia fazer algo que era importante pra ela. Ela foi e fez, sim, a bariátrica. Já era linda antes, ficou mais, e não porque emagreceu somente, porque a gente fala na questão de emagrecer, a gente fala muito da questão da saúde, mas ela ficou linda porque como ela começou a se sentir bem, ela fez o que ela queria, ela começou a exalar uma felicidade, uma sensualidade absurda. Você sabe o que ela fez? Ela pediu a separação dele, entendeu? Porque ela fez a cirurgia, ele não acompanhou, ele não foi, ela teve que ficar na casa da mãe, ele não perguntou se ela estava bem, ele não quis saber absolutamente de nada. Então, e como que ela se sentiu horrível, né? Sem ser amada. E hoje ela está extremamente feliz longe dele. Então, não deixe não acredite nessas críticas que não são construtivas, que não são boas para você. E elas normalmente, quando se trata de roupa, de saída, de corpo, elas começam de forma muito amena, muito sutil. Muito sutil. Uma outra questão é o homem que não fica feliz com as suas conquistas, sejam elas de estudo, sejam profissionais. E você está crescendo profissionalmente, né? Um exemplo, você está crescendo profissionalmente, você está começando a brilhar, ou você está ganhando um pouco mais, ou mesmo que não esteja ganhando mais do que ele, isso passa a incomodar. Porque o teu brilho, o teu sucesso passa a incomodar. Porque, na verdade, como ele quer te moldar e ele quer te manter no casulo dele, né, dentro de um casulo, para ele teceu aquela teia e te colocou ali, tá ali te enrolando como uma aranha faz. Se você consegue começar, você tá escapando, você tá, né, das mãos, você tá começando a viver a sua vida, você tá começando a crescer, a ter conquistas pessoais, isso incomoda. Então, muitas mulheres param de trabalhar, saem da faculdade, param de estudar para evitar brigas dentro de casa, porque
o seu parceiro, o seu namorado, o seu marido não gosta, não admite. Será que esse homem ama? Será que este homem realmente gosta? O homem que não fica feliz com as suas conquistas? Outro homem, outro exemplo, o homem que é negativo demais. Um homem que tá o tempo todo reclamando, o tempo todo, nada tá bom, nada é prazeroso, tudo ele vê um problema. Conviver com um homem destes é maçante, é cansativo, suga a sua energia, suga a sua paz, né? Porque você passa a ter medo de se sentir feliz perto de uma pessoa que está constantemente triste, constantemente negativa. Então você passa a ter este tipo de medo. E aí você vai o quê? Se anulando. Você não quer demonstrar felicidade, porque quando você tá feliz, ele fica mais triste ainda, porque a vida dele é uma bosta. Então, se a vida dele é uma bosta, a tua tem que ser uma bosta, né? Se ele não consegue ser um homem positivo, feliz, ele não quer uma mulher positiva e feliz do lado dele. Isso é horrível, porque você vai se anular, vai anular a sua vida, a sua alegria, a sua felicidade. O falso outro, né? O falso feminista. Aquele homem que fala que é completamente a favor do feminismo, da igualdade, só que a mulher dele tem que ficar em casa. Nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas a mulher dele tem que ficar em casa, somente lavando, passando, cuidando dos filhos, não pode sair, não pode ter as amigas, não pode fazer o que ela gosta, né? Se você decidiu cuidar dos seus filhos e educá-los e estar em casa, ok, você decidiu. Agora, você deixar o teu trabalho, você deixar de estudar, você deixar de fazer as coisas por causa de um homem, né? Isso é muito ruim. Então, o falso feminista, né? Que a mulher dele tem que ser a caseira, a dona de casa. Senão, passa a ter brigas constantes. Então ele chega em casa, a jantinha do bonito não tá pronta, né? A casa não tá tão arrumada. Por quê? Porque você saiu, trabalhou, levou o filho pra escola, voltou, chegou cansada, trabalhou tanto ou mais que ele. E no lugar dele dividir as tarefas, no lugar dele dividir a arrumação da casa, o cuidado com os filhos, ele quer que você saia, que você pare, que você cuide dele. Né? Então ele quer uma empregada, ele não quer uma mulher do lado. Temos também que aí tem que tomar muito cuidado, e isso acontece muito, esse tipo de homem que é o metido, né? Eu chamo de um metido. Isso acontece muito quando você está conhecendo, e é muito fácil você perceber este sinal. O cara sai com você logo no começo, ele é o melhor. Ele se sente o pica, o foda. Ele fala só das viagens dele, das viagens que ele fez, das conquistas, do carro, tudo dele é melhor, tudo dele é maravilhoso, ele fala e não te escuta, né? Tudo dele é perfeito. Ele foi para um exemplo, você foi para Nova York, ele também foi, mas a viagem dele foi melhor do que a sua, porque ele visitou determinado museu, porque ele foi em determinada loja, porque ele comprou determinada coisa que você não viu, ou seja, o dele é sempre melhor, é omitido. E este cara, ele consegue demonstrar que ele é omitido logo no começo, logo nos primeiros encontros. Foge porque ele é o príncipe, né? Ele é o ego dele é grande demais, entendeu? Para ele perceber que existe uma outra vida do lado dele, que existe uma outra pessoa que também precisa de atenção, precisa ser ouvida. Então corre muito. O ciumento. A gente fala muito de ciúmes e eu fiz a semana retrasada uma sequência de postagens e depois vou fazer lives sobre os ciúmes.
Um ciúminho é bom, um ciúminho aquece, mas a gente está falando aqui do ciumento. Efetivamente do ciumento, do paranoico, do controlador. E ele também não começa o relacionamento sendo sincero com relação aos ciúmes, né? Ele vai sempre colocar de que ele não gostou de algo para te proteger. Então, cuidado, né? Então, assim, se alguém conversou com você, se o seu telefone tocou, assim, ele tá de olho, ele tá sempre cuidando, ele tá o tempo todo ali muito preocupado, entre aspas, com você. Ele, na verdade, não é uma preocupação. O que ele quer é te afastar das pessoas. Ele quer você só pra ele. Não é só pra ele amar. Não é isso. Ele quer você à disposição dele. Entendeu? Pra ele mandar. Pra ele... enfim, são os autoritários. E aí, se você não faz aquilo, ele vai te ameaçar. Alguns ameaçam, se você não fizer isso, eu vou te trair, eu vou terminar, eu vou fazer pior, entendeu? Então, assim, então, se você não bloquear tal pessoa no seu Instagram, no seu Facebook, porque eu não acho que é legal, eu vou, sei lá, desbloquear um monte de mulheres, por exemplo, ou vou abrir o meu Instagram e deixar ele para mulher que quiser entrar. Por quê? Porque ele quer que você exclua os seus amigos de anos, um exemplo. Tá? Então, assim, no começo ele vai demonstrar que esse ciúmes é um ciúmes preocupado. E depois você vai perceber que não é um ciúmes preocupado, que é um ciúmes de posse. E posse e amor não andam juntos. Tá? Um relacionamento que tem posse, ele está fadado ao fracasso. Ele vai fracassar. Então, se você já tá vendo, você tá namorando, você tá percebendo isso, o cara é ciumento demais, ele tá reclamando dos seus amigos, não quer que você saia, ele tá falando das suas roupas, ele não tá feliz quando você, tudo junto, né? Ele não tá feliz com as suas conquistas. Tem sempre alguma coisa que ele, segundo ele, tá tentando te proteger, entendeu? Ele quer a sua posse, o seu domínio. Ele não quer uma companheira para dividir a vida. Ele quer mandar na sua vida. Ele quer que a sua vida seja dele. Isso dá certo por um ano, 2. Entendeu? Isso vai virar um inferno. É isso que você quer? Um inferno? Você quer deitar e não conseguir dormir à noite? Você quer passar noites chorando? Então, observe esses sinais que são de extrema importância, principalmente se você está começando um relacionamento, se você está já sofrendo por um ficante. Você está às vezes saindo 1 mês, 2 meses e quase tudo que eu falei aqui, o cara já está te mostrando e você tem medo de estar sozinha, tem medo da solidão, confunde solidão, né, com estar só. Não tem a sua vida preenchida, você vai aceitando esse tipo de homem e depois, daqui um tempo, às vezes pouco tempo, você tá deprimida, cheia de fobia, sofrendo horrores. Vou falar demais aqui. Outro sinal que é muito importante, que vocês no começo acham maravilhoso. Você conheceu o cara e o cara começou a falar mal da sua ex-namorada, ex-mulher, ex-noiva, não importa. O homem que começa a falar mal da ex, mesmo que a ex seja o cão, o homem que logo nos primeiros encontros, ele começa a falar mal da ex, cuidado, e ainda mais se falou de 1, de 2 ou de 3 ex. Cuidado com esse tipo de homem, que ele é perigoso, muito perigoso, porque o defeito na cabeça dele está na ex. Agora, por que a ex tomou determinadas atitudes, a gente não sabe. Então, no começo você vai amar, porque ele odeia a ex, ele tem pavor da ex. Então, ótimo, ele não vai voltar com a ex, e às vezes ele ainda é, inclusive, apaixonado pela ex.
Foi a ex que deu um pé nele, porque ele era um mala, porque ele era um grosso, porque ele era um narcisista. E aí ela conseguiu, graças a Deus, sair daquela relação, né, doentia, daquela relação sufocante, e aí ela passa a ser ruim. Mas ele ainda quer aquela ex. Então, cuidado com o homem que fala mal da ex, tá? É muito bacana quando você conhece um homem que não deu certo o seu relacionamento e ele diz, olha, não deu certo, acabou porque acabou o amor. E eu converso de vez em quando com a minha ex, não tem nenhum problema com a ex. Né? Não coloca aquela mulher ali embaixo. Um homem que tem caráter, ele não diminui a pessoa que ficou com ele 1, 2, 3, 5 anos ou meses. Não diminui. Se ela for o cão, a melhor coisa que tem é ele não falar absolutamente nada. Terminou, passou e acabou. Entendeu? Então, muito cuidado. Temos aqui também o que não sabe. Tu conheceu o cara e ele não sabe se ele quer um relacionamento, né? Ele diz, eu não tô pronto pra me relacionar, eu não sei se eu quero namorar, se eu não quero namorar. Acende o sinal de alerta, pelo amor de Deus, entendeu? Porque muito provavelmente ele não está pronto para se relacionar com você. Porque se ele já partiu isso dele, ele já começou a dizer, eu não tô preparado, saí de um relacionamento não tem muito tempo, não sei se eu tô querendo namorar ou não. Ele tá te dizendo, olha, meu amor, eu quero só ficar contigo. E aí o que você faz? Você que quer um relacionamento. Se você não quer um relacionamento sério, se você consegue aguentar ali bonita, né? Só quer curtir também, tudo bem, beleza, sai com o cara. E aguenta as consequências, se caso você vai se apaixonar. Mas normalmente, o que você acha? Você acha que você vai conseguir fazer o quê? Mudar isso. Você acha que você vai pegar um cara que tá te dizendo que não quer se relacionar, que não está pronto, que não está preparado, que tá cheio de problema, ele não quer se relacionar e você acha que você vai mudar ele. Entendeu? No lugar de você, fala, opa, peraí, sinal vermelho, sinal de alerta. Ele não quer se relacionar, eu não vou perder meu tempo, não vou perder minha beleza, não vou perder minha noite de sono por causa de um homem que não tá querendo se relacionar, né? Então, são os indecisos, né? Ele não quer se relacionar com você, mas ele tá ali. Toda semana manda um oi, manda um WhatsApp, entendeu? Porque ele quer te manter ali no território dele, né? Igual cachorro, vai lá dar uma mijadinha, tá marcando o território. Então ele não quer se relacionar, mas ele não te deixa em paz. E aí você acha que quando ele tá entrando em contato com você é porque ele sentiu a sua falta, que você é única, mas é que ele não tá preparado para se relacionar. Quando isso, 99% das vezes, não é verdade. Tirando se ele sofreu um grande trauma, né? E muitos, mesmo saindo de um relacionamento ruim, as pessoas normalmente elas querem se relacionar. O homem que não quer se relacionar realmente, ele não fica procurando mulheres o tempo todo, ele vai curtindo a vida, as coisas vão acontecendo. Eu conheço inclusive alguns que são bons vivãs, eles gostam de ser solteirões, entendeu? E eles não precisam ficar contando histórias para conseguir sair com a pessoa. E aí depois que sai, aí ele fala que ele não tá pronto. Então o homem que não quer se relacionar, ele deixa claro isso desde o início. Ele nem dá a entender que ele quer alguma coisa. O homem que não gosta dos seus amigos, né? Seus amigos, suas amigas, começa a colocar diversos empecilhos, mas aquela amiga, ela não, enfim, eu não gosto dela, o comportamento, as coisas que ela fala, aquele amigo teu ali, eu acho que ele tá meio que afim de você. Começa a dar uma série de explicações ridículas. Como que você tem um grupo de amigos, de amigas, como você vai se relacionar com uma pessoa? Projeta isso para um futuro, né? No começo tudo bem, quando a gente conhece alguém, e você tá no relacionamento, estão os dois ali naquele grude, aquela coisa da paixão, tudo bem, você não quer nem saber dos seus amigos, né? No máximo você vai ligar pra tua amiga e falar, foi isso, foi assim, foi maravilhoso. Mas depois de um certo tempo, as coisas vão entrando naquela rotina que eu falo que é uma rotina gostosa, não uma rotina ruim.
E você vai sair com seus amigos. Você quer sair com casais de amigos, né? Você, o teu namorado, o teu marido, ele não gosta dos seus amigos. Como que você vai sair? Como que vai ser a sua vida? Entendeu? Sabe? Ou seja, é o teu aniversário, você tem lá, ele não gosta de praticamente, sei lá, 80%, 90% dos seus amigos. E aí no seu aniversário, ou você tem que escolher ou ele ou os seus amigos. Então, não dá para se relacionar com um homem assim, que te corta, vai cortando as suas raízes, vai te podando, né? Vai te podando, você não pode mais crescer. Outro tipo de homem que também é muito comum no início, quando você está conhecendo, é o homem que diz que respeita o seu tempo. Então ele quer fazer com você determinada coisa. E você não está pronta, não está preparada, não quer, ele diz, eu respeito o seu tempo. Só que ele fala isso da boca para fora, porque ele vai insinuando de outras maneiras, ele vai colocando de outras formas, que se você não fizer o que ele quer, ele vai arrumar outra que faça. Você jamais tem que fazer algo que vá contra os seus princípios, os seus valores. Não passe por cima dos seus valores, dos seus princípios, por causa de homem nenhum. Não vale a pena. Se o homem gostar de você, se ele te amar, dependendo do que ele precisa, que seja necessário para ele, ele vai entender. Ele não vai dizer, não, eu respeito o seu tempo, e de forma indireta ele demonstra de outras maneiras e você vai se sentindo sufocada. E algumas mulheres, e eu já atendi, enfim, algumas mulheres acabam fazendo o que não querem, o que não gostam, o que não estão preparadas, simplesmente com medo de perder o homem. E se esse cara tiver que ir embora da sua vida, ele vai de qualquer maneira. Ele vai embora, você fazendo ou não. Porque ele não está preocupado com você, ele está preocupado com ele, com o bem-estar dele, com o que ele gosta. Outro sinal que eu acho que é muito importante, que você tem que observar, e também quando você está começando a conhecer o cara, é como ele trata os pais dele, se ele tiver filhos, né, os filhos, e como ele trata a sua família, tá? O respeito que ele tem, a preocupação que ele tem. Eu vou dar um exemplo no caso de filhos. Você conhece um cara que já tem filhos. Se ele não paga a pensão dos filhos, se ele não se preocupa com os filhos da primeira mulher, ele não vai se preocupar com os filhos que vai ter com você, e muito menos se você já tiver filhos com uma outra pessoa. Então você vai colocar esse homem na tua vida para quê? Para ter um homem para você poder beijar ou transar ou sair de vez em quando? Você vai colocar esse homem na sua vida para você sofrer. Simplesmente para você sofrer. Se ele não se preocupa com o pai e com a mãe dele, ele não vai se preocupar com a mulher dele. Se ele não se preocupa, é óbvio, tá? Que quando você casa, você quer a sua casa, né? Você não quer ter a sua sogra, o seu sogro morando junto o tempo todo, que seu marido viva lá. Não, não é isso. Eu tô falando de algo mais sério. Tô falando de preocupação, de respeito, de carinho, de afeto. Se ele não tem pelos pais, se ele não tem pelos filhos, você não vai ser nunca importante na vida dele. Né? Nem os filhos que você possa vir a ter com ele e nem os seus filhos que você teve enfim, no outro casamento, no outro relacionamento.
Então não coloque um homem desse na sua vida. Não coloque. Isso já mostra o caráter ruim deste homem. Você vai ficar melhor sem este homem. Temos também o sanguessuga e tá lotado, que é o homem encostado. É aquele homem que ele... e aí entra muito do mentiroso, lembra? Do mentiroso compulsivo ali, nesse perfil. O homem que é encostado, ele começa a dar uma... Enfim, o problema dele não tá trabalhando é do governo, é da idade, né? O país tá uma porcaria, a crise tá ruim, ele tem sempre uma desculpa, o chefe não foi bom no outro trabalho, ele pula de trabalho em trabalho, ele tá sempre reclamando, ele tá sempre em casa, ele nunca tem dinheiro pra nada e às vezes até tem o dinheiro guardado, mas não usa porque aí é uma garantia pra ele. E ele tá sempre encostado em você. Ou pedindo dinheiro emprestado, ou que você faça um empréstimo cartão, que você... Eu tenho uma outra... Olha, essas minhas amigas eu vou te contar, mas essa já é de muitos anos, né? Uma amiga de infância, apaixonada, isso também já aconteceu há muito tempo, e apaixonada, completamente apaixonada, e na época ainda se usava muito cheque, deu vários cheques e ficou 5 anos com o nome sujo, e aí ele pulou pra outra mulher e fez o mesmo com a outra, ou seja, é o famoso sanguessuga, homem interesseiro. Homem duro é uma coisa, ele tem que ser trabalhador, ele tem que ter sonhos, correr atrás dos sonhos. Se o sonho dele for ficar jogando videogame em casa enquanto você trabalha, pelo amor de Deus. Alguns, e existem alguns casais, e eu não sou contra a mulher ganhar mais, eu não sou contra o homem ser o dono de casa. Não mesmo. Se ele é um bom pai e o casal, né, a mulher tem uma posição financeira melhor e não quer deixar os filhos com uma babá, com uma empregada, e ele trabalha menos, meio período, e fica em casa, ok, beleza. Agora, ele te conhecer, mentir, investir em você para que você sustente ele, ninguém merece isso. Ninguém merece isso. Era aqui, ó lá. Rose, só encontro homens que gastam meu dinheiro. Pois é, amada, vamos parar vamos começar a enxergar esse tipo de homem e botar homem pra pagar a sua conta, pra pagar o almoço, pra pagar o jantar. Depois tu divide, entendeu? Mas deixa eles trabalharem um pouco, sabe? Trabalharem, deixa eles fazerem a corte. É gostoso, entendeu? É gostoso, sabe? Ai, vamos lá, tem mais aqui. Vocês querem mais? Eu só encontro homens Zé Ruela, Cleide. Vamos mudar isso. Olha o merecimento, mulher. Vamos mudar isso. Deixa esse Zé Ruela pra lá, pelo amor de Deus. Vamos começar a identificar esses sinais e começar... Não tem problema ele ser pobrinho. Realmente não tem problema. Mas ele precisa ser um homem batalhador, sabe? Que tenha vontade, né? Então, é aquilo, às vezes você tem um cara que ele não tem dinheiro para comprar um presente para você. O bonitinho vai lá e faz um origami e te dá de presente, entendeu? Isso é bonitinho, tá? Agora o cara não tem dinheiro para te dar um presente. Aí ele sai, no lugar de comprar um presente para você, ele usa o teu cartão para comprar roupa para ele. Foge desse puto, pelo amor de Deus. O que sempre, e isso também eu acho que todas, eu já passei, todas, nós já passamos, vai te culpar sempre pelas brigas. Sempre vai estar te culpando pelas brigas. Você estando certa, você estando errada. Tudo bem, às vezes a gente extrapola, a gente tem lá os ciúmes, a gente dá uma briguinha, mas principalmente quando eles estão errados, ou você não fez alguma coisa que ele gostaria que você fizesse, né? Você não trocou o short, não trocou o vestido, você
estava feliz demais pela sua conquista, né? Você, enfim, terminou a faculdade com notas ótimas e resolveu sair com seus amigos da faculdade para festejar, e ele tá puto e brigou com você, e ele vai dizer que a culpa é sua. Entendeu? A culpa é sua. Aonde você tem culpa em estar conseguindo viver as suas conquistas? Aonde você tem culpa em querer sentar e tomar uma cerveja, um café ou um chá com as suas amigas para vocês falarem de coisas que são importantes para vocês? Você não tem culpa de ter a sua vida e de querer ter a sua vida. Olha aqui, ó, deixa eu ver aqui. Quebrou minha casa e queria dividir o estrago comigo. Porque eu irritei ele e que a culpa foi minha. Você vê. Então, assim, ele tá errado, ele quebra, ele bate às vezes, né? Às vezes tem a questão de agressão física, e você tem agressão verbal. Ele tá completamente errado. Mas ele é ardiloso, manipulador e vai colocar a culpa em você. E sabe o que vai acontecer quando você principalmente está num relacionamento tóxico com um manipulador? Você vai acreditar que a culpa é sua. Você vai começar a se questionar onde eu errei, o que eu posso fazer porque isso está irritando ele e a culpa é minha. A culpa é minha porque você tá bonita, a culpa é sua porque você tá com a pele brilhando, a culpa é sua porque você comprou um vestido que você gostou com o seu dinheiro, mas ele não gostou. Então a culpa sempre vai ser sua, né? E quando existe um problema no relacionamento, independente se a culpa seja sua ou dele, quando o casal, né, quando o relacionamento ele é saudável, claro que cada um tem o seu momento para conversar. O homem não gosta de conversar na hora da briga, ele gosta de esfriar um pouco, e a gente tem que entender isso, a gente tem que respeitar esse tempo. Mas na hora que se sentou para conversar sobre determinado problema que gerou a briga, então ambos têm que falar, ambos têm que ser ouvidos, entendeu? Um cede, o outro cede, né? Como que a gente resolve isso? Então é assim que funciona um relacionamento saudável, né? Um relacionamento gostoso, não é que ele nunca vai ter briga, não é isso. Mas é um relacionamento onde existe respeito, companheirismo, reciprocidade, carinho. É assim que funciona. Então, se você tá errada, você tá fazendo o quê com este cara? Que não enxerga as suas qualidades, que não te vê. Por que você tá com ele? Você precisa dele pra quê? Você acha que você não é capaz de conseguir uma outra pessoa? É capaz de conseguir uma outra pessoa. Você tem que acreditar nisso. Você precisa trabalhar o seu amor próprio, a sua autoconfiança. Quando você começar a fazer isso, você vai ver que você é capaz, sim. E eu vou finalizar aqui com um modelinho de homem, que é eu fiz uma listinha, né, gente? Porque tinha muito mais ainda para colocar, tá? Mas é que eu acho que esses que eu acabei elencando aqui são homens que é muito comum da gente encontrar por aí, né? Então tem aquele homem que só o problema dele tem peso, só o problema dele é grande. Então ele quer falar, ele precisa que você resolva, que você ajude, que você corra atrás. E isso pode ser qualquer problema, tá? Pode ser um problema no trabalho, pode ser um problema dele com um amigo, ou seja, só o problema dele pesa, só ele sofre, né? Só ele precisa ser ouvido, bajulado, aclamado. Quando você tem um problema, ele não tá nem aí. O máximo ele vai te ouvir por 2 segundos e vai dizer: sim, Amanda, vou deixar salva sim a live, tá? Terminando aqui eu vou baixar e vou deixar salva sim. Ednei, obrigada. A intenção é que o conteúdo que eu coloco, que eu trago pra vocês, é que ajude muito. Porque eu acho que nós mulheres, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos nos sentir bem.
Então, se eu puder contribuir, e eu acho que, porque já contribuíram muito e ainda existem pessoas que contribuem para minha felicidade, então eu sou grata a isso, né? Desde terapeutas e mentores. Então, se eu puder contribuir e agregar na vida de vocês, isso é maravilhoso, porque eu acho que quando a gente tá bem, entendeu? Quando você tá feliz, você cria os seus filhos de uma forma mais suave, você trabalha de uma forma melhor, né? Eu sou muito a favor de que nós, mulheres, eu já fui traída e eu nunca senti raiva da pessoa com quem um ex que eu tive me traiu. Por quê? Porque ela não era culpada, ela era mais uma vítima. Então eu sou muito a favor das mulheres se ajudarem. Eu acho que sororidade sempre, tá? Vou voltar aqui no último, que só os problemas dele têm peso. Então, quando você tá com o seu problema, seja com o filho, seja no seu trabalho, ele vai te ouvir 5 minutos e olhe lá se ele vai te ouvir. Porque ele tá ocupado assistindo um jogo, porque ele tá ocupado para falar com um amigo, porque ele tá ocupado trabalhando, né? Ou vai te dizer que você reclama demais, né? Que você tá sempre reclamando, que ele não aguenta mais. Mas quando ele tem um problema, entendeu? Você tem que necessariamente parar a sua vida para ficar bajulando esse homem. Então, meninas, muita atenção, né? Com esses, vou só finalizar sobre os 3 tipos de homens que vocês precisam manter distância. Precisam. O homem que vai de um extremo ao outro, sai, né, do amor, do carinho para agressividade, para crueldade e às vezes para agressão física. E muito cuidado, porque esses homens, às vezes ele não vai te bater, mas o que ele vai te falar e como ele vai te tratar vai te trazer sequelas emocionais com uma dor, com uma profundidade pro resto da sua vida. Então esse tipo de homem você tem que manter distância. O homem que tem o hábito de mentir, pelo amor de Deus, foge, porque ele vai mentir. E quem mente constantemente é para tirar vantagem de tudo e de todos. E você não precisa de um homem assim do seu lado, porque você não vai ter paz, você não vai ter como fortalecer o relacionamento de vocês. E o homem que faz você se sentir intimidada, inibida. Você vai estar sempre sendo avaliada, menosprezada, deixada de lado. E você não merece isso, você não quer isso, né? Você quer viver um amor, você quer ser respeitada, você quer ser feliz na maior parte do tempo. E quando você não estiver feliz, você quer um homem do seu lado que te apoie, que você saiba que ele vai te acolher. Meninas, eu vou falar na próxima semana sobre ciúmes, tá? Que eu acho que é muito importante pra gente também. Adorei vocês todas comigo até agora. Quero agradecer imensamente mais uma vez. Vou deixar a live gravada para vocês assistirem, encaminharem, enfim, sempre que for preciso, tá bom? Beijo a todas. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada por terem participado. Tchau, lindas.